De repente, tudo parou. Praias, praças e escolas ficaram vazias. Nada de bater papo na rua, nada de bater perna. E o pedido é claro. #Fique em casa. #Fique em casa por você. #Fique em casa por sua família. #Fique em casa pelo planeta. Mas olha só. Calma, isso é passageiro. É lógico que vamos sair dessa. Todos nós. E teremos sido, cada qual, um agente fundamental nessa luta. Porque somos um exército. E sem você, soldado, talvez não seja possível passar por isso. Nossas praias, ruas estarão novamente lotadas. Todos os lugares voltarão ao normal. As escolas com a molecada feliz e você de volta ao trabalho. Tudo vai voltar ao normal. Vai sim, mas por enquanto, só por enquanto. #Fique em casa. Olá, gente, boa noite. Estou mais aqui uma vez conversando com vocês, batendo um papo, dando as informações dos números, tentando fazer uma reflexão sobre essa pandemia, fazer um pouco mais de conversa, ouvindo vocês através das mensagens que vocês mandam. Em cima disso a gente organiza essas mensagens e com isso a gente tenta dar uma resposta em cada live posterior daquilo que as pessoas às vezes têm uma ansiedade, às vezes têm uma reclamação, e a gente acaba pontuando isso. Mas a reclamação está por falta de informação, então a gente precisa ter essa percepção disso. Mas vamos aos números aí, né? Então, os números oficiais, eles representam um momento, e um momento numa situação de ter possibilidade de fazer os exames. Então a gente precisa entender isso, que nós vamos conversar um pouco mais sobre essa questão. Hoje nós colhemos 284 exames, estão suspeitos ainda 220 que não vieram os exames, foram descartados 50, confirmados 14, estão em isolamento domiciliar 92 pessoas, internados 40 pessoas já em leitos comuns, que ainda não precisam de respirador, 8 em UTI, nós tivemos 4 óbitos até agora, 6 óbitos em investigação. O último óbito foi uma moça de 41 anos, que ela tinha uma opção de problemas, diabetes, ela tinha algumas doenças que estão dentro da área de risco, da zona de risco. O paciente que tem propensão a correr mais risco nesse momento. E 4 óbitos foram descartados daqueles anteriormente. Então, hoje esses são os números. Os números também, a gente vai falar um pouco sobre esses números depois que eu falar do call center, né? Nós temos o call center, tem o telefone aí na tela. Nós atendemos 2.055 ligações ao longo desses quase 10 dias de call center. 404 pessoas apresentaram um quadro assintomático. Então quer dizer que essas pessoas trazem uma desconfiança de que estejam contaminadas. Dessas aí, esperando um pouco da evolução, 216 foram mandadas para as unidades de básicas, para o nosso sistema de saúde, para tomar orientação de saúde, e estão sendo monitoradas. Hoje a gente tem, então, quase 900 pessoas sendo controladas. Aquele primeiro grupo que nós falamos anteriormente, que está dentro do sistema de já com a coleta feita, temos esse grupo do call center e um outro grupo que foram as unidades básicas. Nós, esta semana, no decorrer da semana, isso deve subir esse número que é pequeníssimo, esse número de casos suspeitos de 14, porque quando esses números de exame chegarem, essa coisa deve extrapolar, até porque está desproporcional o número de óbitos, o número de internação
e o número de casos confirmados. Porque a pessoa foi confirmada, tem todo aquele quadro respiratório, tem toda a ideia de que aquilo é Covid-19, mas nós não podemos afirmar do ponto de vista de protocolo. Então a gente tem que fazer o exame, foi coleta o exame foi para São Paulo e não veio. Então, essa semana, tanto o município como o Instituto Butantan e outros laboratórios do estado passam a ter condições de fazer mais exames. Nós credenciamos um laboratório para esse tipo de exame de emergência, enquanto o estado não manda, e nós vamos ter um perfil. Eu acredito que os números vão crescer muito, mas muito ao longo dessa semana, porque eles vão ser colocados no tamanho real que eles são, dentro desse tamanho de volume de pessoas que nós estamos monitorando em toda a cidade. Então eu diria que essa é a semana fatal de se colocar todos os números no tamanho adequado. Para quem está falando que tem 4 óbitos, mas tem 6 em investigação, possivelmente nós vamos chegar à casa aí dos seus 7 a 8 óbitos. Para ter 7, 8 óbitos, nós teríamos que ter quase 200 pessoas já contaminadas na cidade. Então, a gente tem que aguardar os números de confirmação para aí a gente começar a ter uma posição real de todo o município em cada canto. Mas nós sabemos que essas 900 pessoas estão sendo observadas pela administração. A gente tem ainda uma questão importante, que é a vacinação, né? Vocês estão aí na tela com o quadro de vacinação, ela tem agora ficado um pouco mais confortável. Vacinamos 42 mil pessoas até o dia de hoje e vamos vacinar até o dia 22 de maio. Tem mais 14 mil doses no almoxarifado, distribuído nas unidades básicas. Então, logo agora, a gente tem o perfil de toda a terceira idade. Nós vamos começar, o pessoal maior que 60 anos, nós estamos perto de vacinar 100%, faltam em torno de 15 mil pessoas. Mas se todo mundo fosse colar, nós praticamente acabaríamos essa semana toda até o pessoal de mais de 60 anos. Sabemos que alguns não vão, e nós vamos buscar depois fazer uma busca ativa. Alguns não vão por uma dificuldade de locomoção, por de fatores, e nós vamos identificar e vamos tratar de vaciná-los se assim o quiserem. E conforme vai chegando mais vacina, vamos entrar com o professor, policial, guarda municipal, primeiramente os funcionários da saúde, que são fundamentais serem vacinados, enfim, esse grupo, e há uma projeção de 90 mil vacinas para a cidade de Praia Grande. Eu acredito que seria o suficiente para vacinar todas as pessoas que têm necessidade de serem vacinadas. Então, está andando bem a vacina agora, está entrando no normal. E eu queria falar um pouco com vocês, saindo da vacina, a gente tem feito um trabalho de continuar cuidando da infraestrutura, né? Nós já temos 40 pacientes internados. Nós não tínhamos nenhuma, a coisa de uma semana, tínhamos 2 ou 3. Nós não tínhamos ninguém na UTI. Hoje, além daqueles que já faleceram e passaram por UTI, tem aqueles que já estão na UTI. Então, são 7 pessoas na UTI. Então, nós estamos terminamos a obra da UTI, de todas as obras da UTI de ampliação dentro do Irmã Dulce. Agora estamos aguardando os equipamentos chegarem esses dias, mas o mais importante de tudo, que é o coração desta doença, que é o respirador, a gente espera que o governo federal nos remeta ainda até o fim de semana. A gente precisa desse equipamento, porque uma hora nós vamos estar sem condições, no atual sistema de UTI que nós temos, atender a todos. Então a gente tem uma preocupação com isso, mas a nossa parte nós já fizemos. Vocês podem ver na foto aí um novo espaço da UTI já pronto para receber os equipamentos. Os equipamentos que a prefeitura comprou estão chegando amanhã, depois da manhã, e aí os respiradores, todo mundo está acompanhando aí a dificuldade, e o governo centralizou no almoxarifado dela e vai mandar gradativamente. Também, no hospital de campanha estão pronto, né? A gente tem em torno de 44 leitos dentro do Irmã Dulce reservados para esse tipo de procedimento. Fatalmente essa semana ele já esteja cheio, então a gente deve estar operando esses leitos no meados da semana que vem, fim da semana que vem, os novos leitos de campanha. Estamos preparados para 200 pacientes de internação. A média de permanência num leito de baixa complexidade
volta a falar, é 8 a 10 dias, e a média de permanência de um leito de UTI é em torno de 15 dias. Então, a gente sabe que a grande dificuldade da UTI é esse, do tempo longo dentro de uma UTI, e de você ter internação, porque não acontece com os outros procedimentos, outros tipos de gripe, HN1 e outros, não deram tanta internação hospitalar. Esse é o diferencial dessa gripe. Essa gripe provoca uma internação pesada, uma falta de ar, ela provoca uma infecção pulmonar, ela tem outros componentes de aceleração. Vocês vão ver agora, um filme que eu fiz questão de tirar parte da entrevista de o infectologista Davi Wipp, e fala um pouco, ele foi contaminado como médico, ele recebeu, ele é o cara de ponta que entende de sistema imunológico, ele é o cara que se especializado na área, e automaticamente, né, o risco veio. Ele acabou se contaminando e ele deixou de ser, na verdade, um médico para ser um paciente, um doente, né? Antes de ser um paciente, um doente. Então, presta atenção na fala dele, que é emocionante e preocupante. Há 2 domingos eu me senti muito mal. O pessoal da televisão quis me entrevistar, o governador testemunha, o Zé aqui também. Eu não consegui falar. Eu estava extenuado, eu fiquei sentado numa cadeira e pela primeira vez na vida eu me neguei a falar uma emissora de televisão. Eu não consegui. De domingo para segunda eu passei muito mal e na segunda de manhã eu fui fazer o exame e a tomografia. O exame deu positivo, a tomografia normal. A semana que se seguiu foi de extremo sofrimento. E na segunda-feira seguinte, há uma semana, eu voltei a fazer o exame e a tomografia. Nessa tomografia apareceu a pneumonia. Então, este sentimento de você se ver como médico, infectologista, com uma pneumonia, sabendo que muito provavelmente entre o 7º e o 10º dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você dormir não sabendo como ia acordar. Felizmente, Deus me ajudou e eu venci a quarentena. E quero dizer também para vocês que não é fácil ficar isolado. É de extremo sofrimento, mas absolutamente fundamental. Eu tive que me reinventar. Eu tive que criar um Davi novo, seguramente mais humilde e sabendo os limites da vida. Quem vai sair vivo são os indivíduos que estiverem sendo atendidos em estruturas hospitalares arrumadas, protocoladas, bem equipadas e com equipes médicas bem estruturadas. Isso é claríssimo de todos os doentes que eu estou vendo. Com este achatamento que o professor Dimas mostrou, além de outras vantagens, está possibilitando que os hospitais públicos e privados se reorganizem. Está possibilitando que indivíduos como eu, que ficaram adoecidos, voltem para a frente de trabalho. Não é brincadeira. Então, por favor, aqueles que estão subestimando, achando que não é nada ou que é pouco, eu desejo ardentemente que não adoeçam. É um sofrimento muito grande. Como é que vocês viram aí, né? As palavras do Davi, chega a emocionar a gente, né? Ele passa, assim, como é que essa doença evolui e o risco, né? E pior para ele, né? Que quando você é inconsciente, né? Você fala pro cara ir pra rua, você fala tudo que você não deve, né? Mas quando você passa pela doença, e ele tem noção como médico, você percebe o quanto ele deve ter sofrido mais ainda, né? Porque é aquela criança que vai colocar o dedo na tomada, e se ela não sabe que dá choque, ela coloca. Mas a segunda vez ela não coloca e fica tão receosa, né? De que ela pode morrer ali. E nós, o eletricista, sabe o quanto ele corre o risco de uma parada cardíaca, né? Então, assim, isso é preocupante. E eu queria passar mais uma informação do Dimas Covas, que ele é do Instituto Butantan, e ele, na continuação da entrevista do Davi, ele passou os números projetados para a próxima semana e para os próximos meses. Mas fica aqui um pedaço só da entrevista dele.
Se não houvesse nenhum tipo de medida, nós teríamos 277 mil mortos no estado de São Paulo. Com as medidas, nós vamos reduzir em 166 mil mortes. O governador tem dito exatamente isso, precisamos reduzir o número de mortes. Com essas medidas, vamos reduzir em 166 mil mortes. É um número muito significativo. Número de pessoas em hospitais, 1,3 milhões para 670 mil. 630 mil pessoas não procurarão os nossos hospitais. Número de pessoas em UTI, 315 mil para 147 mil. Vamos reduzir em 168 mil. Então veja, isso aqui dá uma dimensão da importância das medidas que estão sendo tomadas. E mais, não só as medidas precisam ser olhadas, mas elas precisam ser respeitadas. Nesse momento nós precisamos da adesão das pessoas. Nós precisamos elevar, mostrar que a redução está funcionando em níveis superiores a 70%. Então você viu o que o Dimas falou aí, né? Situação projetada com quase 1.400 mortes projetadas para até o fim da próxima semana. É um número muito alto, né? Infelizmente altíssimo, né? Só para São Paulo, não é para o Brasil, só para São Paulo, o que deve levar a casa dos 2.500 mortes até o fim do mês, até o fim da semana. E a projeção é muito maior, ele fala em 110 mil mortes nos próximos 6 meses, só em São Paulo. Qualquer que seja o número, metade desse já é volumoso. Então a gente vai ter que fazer o nosso papel. É por isso que eu mostrei os primeiros números de vocês, das pessoas que estão sendo monitoradas, quase 1.000 pessoas na cidade. Mostrei essa fala do Davi, mostrei das ações que nós estamos falando, mostrando essa fala do Dimas, para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Fiz uma reunião com os comerciantes essa semana, o Pio, né, pedi para ele reunir todos os segmentos de automóveis, a todas as áreas, a construção, contabilidade, advocacia, escritório de administração de condomínio, 40 segmentos, quase que todos os segmentos da cidade estavam ali representados. Eu quis que todos participassem de uma reunião virtual, a gente participou, reuniu essas pessoas todas, eu expus os números para elas, mostrei os números naquele momento, e eles agora, quem estiver me ouvindo, deve falar, pô, mas já aumentou tanto assim, então? Você vê que não tem poucos dias que nós temos uma reunião, né? 4, 5 dias, e os números vão aumentando. Então, assim, e aí expus todas as informações que nós estamos tentando colocar para vocês, e mostramos as medidas que estamos tomando, e que a gente queria ouvi-los, né? Qual era o caminho? Se a gente devia propor ao governador, né, que ele flexibilizasse, se era esse o caminho da gente, flexibilizar, e houve uma unanimidade de que não há como fazer a flexibilização nesse momento, é muito arriscado, que era melhor esperar mais uma semana, um pouquinho mais, para que a gente fizesse uma reflexão. É duro, vão sofrer, aquele comerciante que vai ficar um mês fechado, vai sofrer, nós todos vamos sofrer, não tem quem não vá sofrer, é muito ruim isso, é ruim para o Brasil, é ruim para Praia Grande, para o Brasil, para São Paulo e para o mundo, né? Mas a gente precisa fazer também uma outra reflexão. Se nós não nos isolarmos e não fecharmos, também nós estaríamos fechados já hoje. Os números já seriam muito maiores, o número de atestados por contaminação levariam afastamento de funcionários a um volume muito grande. Eu conversei com um empresário do interior hoje, que tem uma rede de supermercados, só no CD de redistribuição de um CD dele, ele tem 200 funcionários, 47 são afastados já. Então, é quase que um isolamento obrigatório, porque na verdade a paralisação, se essa empresa afastar mais 50, ela vai parar. E daqui a pouco ela vai parar e nós vamos ter falta de abastecimento por esse motivo. Então, assim, nós estamos vivendo um momento histórico, eu vou voltar a falar, é uma pandemia, é um momento da civilização moderna, da civilização do mundo, mas mais do que isso, deste mundo moderno, o mundo globalizado. Antigamente, uma epidemia antiga,
uma pandemia dos tempos antigos, do tempo bíblico, como já se falei algumas vezes, de pouco tempo da gripe espanhola e de outros fatores, elas levavam tempo para atravessar o país ou um continente, né? Agora ela viaja de avião, é o passageiro que carrega ela, é a carga que carrega ela, que é o tripulante desse navio, e ele chega com uma velocidade muito maior, né? Um navio levava mais tempo para atravessar o oceano que leva hoje. Um avião, nem que se o diga, né? Menos de 2 horas você está em qualquer lugar da América do Sul, no Brasil. Você está a menos em média 8 horas, você está de qualquer continente grande, de grande massa populacional, exceto a China, Japão, você está rapidamente no outro país. Automaticamente isso carrega a proliferação com a velocidade que não tinha naquele mundo. Nós não estávamos preparados, nunca pensamos que podia ter situação igual a essa. Então, é uma realidade que nós vamos ter que achar um caminho. A pandemia, ela pode se conter, porque se a gente tiver aqueles que mais suportam contaminados e eles acabarem, né, não acabam recebendo mais a doença, a tendência é que ela uma hora pare de passar para outra. Mas se ela passar de uma vez só, o risco que a gente corre é daqueles que precisam de uma internação, que essa é uma gripe diferente, ou precisam de UTI, não terão, porque o volume vai ser tão grande de demanda que nós não vamos ter equipamento, não vamos ter leite para essas pessoas. Essa é a busca nossa. Então não vai ser fácil esses próximos meses, o Brasil está começando. Eu estava olhando a estatística, as informações, eu acompanho em tempo real aqui em casa. Na próxima live eu até mostro esse monitoramento. O Brasil tem, estou olhando aqui, 1.300, 1 milhão, o mundo tem 1.331.000 pessoas já contaminadas e tem mais de 73 mil mortes já. E o Brasil vai chegar, infelizmente, ao 4º lugar do mundo, que os Estados Unidos tem hoje já 330 mil pessoas contaminadas, ele representa praticamente 25% das pessoas contaminadas, e ele não acreditava. A gente lembra que o Bolsonaro foi aos Estados Unidos há pouco tempo atrás, esteve com o Trump, e os dois falaram que isso era uma loucura, e de repente agora os Estados Unidos está lá com 330 mil e o número de mais de 10 mil pessoas que morreram. E se estima chegar lá só nos Estados Unidos a mais de 1 milhão a 2 milhões de pessoas contaminadas. E nem um mês atrás ele falava que não teríamos esse problema, né? E ele resistia. Hoje ele fechou os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem que ter percepção que os técnicos e as pessoas que hoje estão estudando essa estatística, elas têm um pouco de não futurismo, mas projeção matemática em decorrência do comportamento da doença. Então eu queria dizer que a gente vai ter que fazer o nosso papel, a nossa lição de casa. Hoje a gente ainda fez uma reunião também com o Condesb para avaliar qual seria o quadro nosso. O governador decretou por mais 15 dias de quarentena, quer dizer, isolamento social. Em cima disso, cabe a nós só cumprir, né? Ele falou bem claro que os prefeitos têm que cumprir isso, é uma determinação e a polícia vai fazer cumprir. Acho que a gente pode sinalizar com algumas coisas que são mais essenciais. Hoje tem algumas coisas que não vamos falar ali na frente que são necessárias, mas a gente esperava a decisão do governador para tomarmos atitudes. Mas ficou claro entre nós, prefeitos, que nós temos que, mesmo com o comércio aberto, algumas atividades, nós temos que nos precaver, tá? Hoje, alguns supermercados estão sendo extremamente responsáveis. Eles estão colocando uma pessoa na entrada do coisa, entra cada um, antes de entrar, passa álcool gel na mão, desinfeta ele, faz a higienização dessa pessoa. O que nós vamos exigir daqui para frente de forma uniforme na Baixada? Além disso, as lotéricas e os bancos estão sendo meio complacentes. A gente precisa ter uma fila com distância de 2 metros. Então nós vamos querer que eles façam um cordão de isolamento, distancie as pessoas a 2 metros de distância para evitar o contágio, né?
e que no início dele entrar nesse isolamento, ele seja colocado álcool gel na mão dele, para ele durante todo o caminhar dessa fila, ele consiga estar já se preparando para entrar no estabelecimento e não criar nenhum problema lá dentro. Vamos pedir também que essa pessoa que vão para essas filas levem as suas máscaras de tecido. Não precisa. A máscara cirúrgica é a máscara que tem que ser usada pelo profissional. Já está difícil comprar, achar, né? Não comprar não está difícil. Quer dizer, nós temos tentado comprar, mas nós estamos lutando com fornecedores. É um jogo de empurra um contra o outro. Vocês devem ter assistido aí. O governo americano requisitou 600 aparelhos que tinham chegado, ia para a Bahia, passaram para os Estados Unidos, ele pegou os aparelhos para ele, né? Acho que isso é um absurdo, né? E no fim, eles falam que é nosso parceiro econômico. Desse jeito, é melhor não ter parceiro econômico, é melhor a gente ficar sozinho, porque já estamos. Ele podia ter usado o bom senso e falar assim: tudo bem, cada um para si, Deus para todos. Não é bem assim. Vou deixar esses aparelhos indo para lá, que é deles, eles compraram. Mas não, né? A gente foi brigar com a China, e ele não, ele foi lá e se juntou com a China agora para trazer os equipamentos, não quis nem saber, né? É o poder econômico dele e a cara de pau de reverter a briga que ele tinha com a China 1 mês atrás, 2. Então é muito complexo isso aí, mas são momentos. Só um desabafo aqui, de que a gente tem que ter essa percepção de que se nós não nos protegermos, e o cara com uma máscara, mesmo que seja de tecido, nós vamos falar um pouco aí na frente sobre isso, que é uma orientação do ministro, e eu vinha falando há 1 mês e tanto. O Brasil padece de um grande problema. Lá eles sempre usaram essa máscara, né? Nós no Brasil queremos aquele carimbinho da Anvisa, né? Que às vezes vira um lobby para vender algum produto, né? E esquecemos que a máscara descartável é para aquele cidadão que está ali trabalhando, no fronte de trabalho, no balcão da unidade de saúde, das unidades de todos os tipos de emergência, no hospital. A N95 é aquela para tratar uma coisa muito mais grave, o paciente dentro de UTI, né? Se eu começar a pegar essa máscara, não vai ter para aquele paciente do leito, não vai ter para aquele paciente, para aquele médico, para aquele profissional. Então, esse equipamento não é uma prioridade, até porque você não vai descartar uma máscara a cada 2 horas. Nós temos que descartar ela a cada 2 horas. Aí no 95 para o tempo maior, mas tudo bem. Se não tem o suficiente, vamos dar garantia aos médicos para que eles possam trabalhar com tranquilidade, às enfermeiras, aos auxiliares de enfermagem, aos profissionais que trabalham no apoio dentro do sistema de saúde. E vamos usar a máscara que o Japão, a China usou, e eu vou passar um filmezinho depois na minha rede para vocês, mostrando os indicadores quando eles usaram essas máscaras. E as medidas que eu vou tomar, no fim eu vou falar para os senhores. Eu acho que a gente tem que começar a ter essa percepção que você tem que se ajudar, né? Não espere que uma simples atitude da administração vai obrigar todo mundo a usar, se você não tiver cidadania. Então, a máscara de tecido, quando feito 3 máscaras, ele consegue tranquilamente, lavando ela, e a gente consegue. Vou falar na frente um pouco sobre isso, mas estou falando, use a sua máscara para ir à fila de qualquer repartição, à fila de qualquer serviço que você vai buscar e ao supermercado. É uma forma de você proteger o outro e se proteger. Essa é a medida, tá? E eu estou com uma preocupação. Páscoa está chegando, a gente está bloqueando a entrada da cidade, pedi para fazer bloqueio lá para a região de Solemar, Real, Flórida, Caiçara, mas sei que é muito grande, a cidade é grande, número de imóveis de veraneio, então nós temos aí uma coisa muito pesada, né? Temos uma coisa que precisa fazer com que a gente tenha essa percepção de que todos temos a ajudar. Qual é o papel? Cada um dos senhores tem que ligar para os amigos de apartamento de veraneio. Liga para ele, fala com ele, para ele não descer, para ele cumprir a quarentena lá. Nós conseguimos devolver gente essa semana. Pegamos pessoas que estavam chegando para cumprir quarentena, fizemos voltar. O ideal é que não aconteça. Eles são bem-vindos sempre, mas nesse momento cada um tem que cumprir o seu isolamento, a sua quarentena dentro da sua casa, onde você mora de forma definitiva.
Faça isso. Faça a consciência coletiva. Não espere só a fiscalização, porque não é suficiente. Nós precisamos que cada um seja fiscal do seu vizinho. Não adianta ligar na prefeitura, que ela não vai ter perna para isso. Precisa que cada um seja fiscal. Reclame, né? Reclame com ele, numa boa, converse com ele, mostre que ele está prejudicando a ele e aos outros, tá? Porque a mesma maneira que ele faz, o outro vai fazer igual e vai ser uma contaminação comunitária acelerada. E o que nós não queremos é isso, controlar ela para manter a curva no tamanho adequado. Então, vamos fazer aí um trabalho em conjunto, síndico de prédio, moradores de apartamento fixo, liguem para os seus vizinhos, peçam para eles não descerem, mostrem a gravidade do problema, da falta de controle que a gente pode ter, e diga para ele que os primeiros dias da doença a gente nem percebe que tem, e é o momento que a gente está propagando mais ainda o vírus. Eu já falei na outra nossa conversa, até o quinto dia, o DNA desse vírus, ele gera 640 e poucos, chamam de caracteres, ou módulos, 676 mil, quer dizer, e depois quando ele chega no 7º dia, ele começa a baixar. Nesse período é que ele consegue espalhar mais vírus, porque às vezes ele nem sabe que ele está doente, ainda ele está ali com uma arranhada na garganta, uma coriza, nem percebeu, e pode não perceber nada disso, e ele ser aquele assintomático. Eu peguei, vou transmitir, mas não vou ter as dores da doença que o Davi teve. Então, cada um reage de uma forma. Só que esse que é o problema, esse assintomático é a maioria deles, né? Possivelmente 60%. Só que esse é que vai prejudicar 40% das pessoas. E dessas, 14% de todos que contrair vão ter problemas seríssimos. Isso aí já tem estatística, já tem levantamento. 5% vai precisar de UTI, né? Em torno de 15% vão precisar de internações. A gente trabalha com 14% a 20%. Então, cara, toma cuidado. É fazer o nosso papel para que a gente possa caminhar. Eu acho que a gente precisa falar um pouco também sobre as ações complementares. Não dá para você descuidar que nós vamos ter problemas na região, na cidade, né? A taxa de desemprego, aquele que trabalhava de forma eventual, aquele que carregava a bandejinha para vender a cocada, aquele que vendia qualquer produto, seja ele de artesanato nas feiras, seja ele de alimentação, não aquele mais acanhado, aquele que já tinha um equipamento mais forte, já conseguiu ganhar no verão para viver o ano todo, o semestre, mas aquele que são aquelas 1.000 e tantas pessoas que estão ali, sabe, vendendo hoje para comer amanhã, é aquele que faz a reciclagem, que hoje não está colhendo mais a reciclagem, são 180, são pessoas que catam papel na rua, que são 342, essas pessoas que nós estamos comprando material para distribuir, mas estamos fazendo um papel de solidariedade, fazendo a campanha, é uma campanha de busca, de buscar com que todo mundo doe uma cesta básica, entra no site da prefeitura, lá tem os endereços para entregar a cesta básica nos colégios, na sede da promoção social, e essas cestas nós vamos prestar conta de tudo isso, já estamos. No dia de hoje, nós já tivemos quase 2.000 cestas doadas, já chegamos a 1.650 cestas. Eu acredito que a gente tem que ter muito, que serão meses e meses de distribuição. Nós estamos fazendo a entrega a partir de hoje, já começaram algumas entregas, até para os índios, nós temos 10 famílias de índios, e aí a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização, né, de que tem que todo mundo colaborar, e começamos a entrega. Então todo mundo vai receber a sua cesta lá esses dias. Queria falar um pouco sobre o homem de rua. A gente tem muita gente falando que tem bastante gente na rua. Sabe o que acontece? Quando nós estávamos todos na rua, eles apareciam menos, mas apareciam, tinha um pouco mais. Alguns foram embora, voltaram para sua casa com medo. Eu mandei fazer uma varredura. Nós temos hoje uma casa que abriga
em torno de 50 homens que moram lá, homens e mulheres, a maioria são homens, e tem um grupo que fica na rua. Eu mandei, a secretária de promoção foi para a rua, veio de Solemar até o Boqueirão, entrando por aí, observando cada um, conversando, identificamos aproximadamente mais 100 e poucos homens, 101, 100 pessoas que estão na rua, e 25... de amarrar ele. Os outros 75 aceitaram ir. Então nós vamos levar eles para dormir no abrigo solidário, uma parte, lá devem caber 65, 70 pessoas, que só era de noite, eles vão ficar dormindo lá e almoçando, jantando e tomando café, então eles vão ficar por lá, nós vamos ter que achar um meio de atividade lá, ter que arranjar uma televisão, arranjar alguma coisa, porque agora eles vão ficar o dia inteiro. E eu estou me preparando para adaptar alguma coisa para abrigar o resto. Então a gente precisa abrir espaço para mais 40, para ter um pouquinho de folga. Então a gente quer, se vocês encontrarem alguém na rua depois disso, né, espero que essa semana e a outra a gente consiga equacionar esse problema, eles estarão alimentados, estarão com banho, estarão com material de limpeza, estarão com toda a condição de vida adequada. Então assim, apoio não está se deixando dar, aí depende muito da comportamento deles. A gente está também trabalhando com uma campanha que nós já começamos ela de forma informal, mas aqui fica aí praticamente o lançamento dessa campanha, que é a campanha das máscaras. Eu quero que vocês assistam a palavra do ministro, porque ela fica muito mais pesada, né? Ela fica muito mais firme. Depois eu volto a falar. Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano nos comunitários e lave com hipoclorito, né, água sanitária, cândida, aí o nome que vocês conhecem aí a gente vai colocar tipo uma coisa bem simples, olha, lave por 20 minutos, seque, tenha 4 ou 5, de uso pessoal, sua, de mais ninguém, você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite, porque agora é lutar com as armas que a gente tem. Não adianta a gente ficar agora lamentando que a China não está produzindo. Nós vamos ter que criar as nossas armas, e as nossas armas vão ser aquelas que nós tivermos. Então, eu vejo assim, a palavra do ministro, a dificuldade de ter material, ele vai ser volumoso. E como eu falei anteriormente, vamos reservar esses materiais para aquele que não pode lavar a máscara, né? E vamos usar essa máscara, como ele falou, ele já usou essa máscara no passado, quando não tinha produção desse tipo de material. O que nós estamos estimulando as pessoas a fabricarem a máscara para vender, mas nós vamos fazer também, nós estamos fazendo um mutirão. Conseguimos uma doação de alguns metros de tecido aí, em torno de 100 metros de tecido, que dá para fazer um bom número de máscaras, mas a gente precisa de voluntários. Nós temos 8 voluntários já, funcionários que se propuseram a costurar, funcionários que, nós tínhamos 2 costureiras, mas os outros que sabem costurar se colocaram à disposição, vão costurar em casa, vão vir para a secretaria costurar, e aqueles que têm uma máquina de costurar, e quer uma terapia que ele está costurando, a gente pode levar o tecido para ela, nós levamos o tecido, levamos ele até se possível cortado, levamos o elástico e ela vai fazer a costura e levar para a gente, para que a gente consiga distribuir essas máscaras para as pessoas. Alguém vai falar, mas e aí? A contaminação por quem costurou? Se essa máscara chegar para alguém envelopada, ele lavar a máscara com sabão, que nem o ministro falou, lava com sabão, né, água e sabão, deixa no sol enxugando e passa o ferro, você é a sua máscara. E se ele pegar aquele saquinho que você pega, que tem de fecha ele, sabe aquele saquinho de fechar, que você usa para guardar pão, para não ficar envelhecido, ou para qualquer produto? Imagine você colocar 3 máscaras dessa, e sair, identifica ela, essa é a máscara do João, da Maria em casa. Cada um tem 3 máscaras dele, dentro desse saquinho. Ele vai lá, usou a máscara, botou a máscara, 3 horas depois ela está úmida,
ele pega, tira a máscara, coloca dentro do outro saquinho, leva 2 saquinhos, bota lá aquela que pode estar contaminada ou não, né? E usa a nova. E quando ele chega em casa, ele tem que lavar a máscara dele. Ele vai lavar a máscara dele no ambiente adequado, no local adequado, vai pôr para secar. Então aí todo mundo agora vai ter que entender que qualquer seja a idade, alguém tem que lavar essa máscara. Então assim, para que a gente, quanto mais máscaras nós usarmos, mais a gente vai deixar de propagar ou receber a doença para outro. E não tem como comprar essa máscara no mercado, que é essa máscara que você tem que jogar cada 2 horas fora. Então, é impossível. E se todo mundo começar a usar a máscara de tecido, a gente tem aí uma redução volumosa. Não é 100%, mas se a gente já conseguir reduzir 70%, 80%, já é uma conquista enorme, né? Ajuda a baixar o gráfico do pico de contaminação, para ajudar a que a gente salve vidas, porque quanto menos gente depender de internação imediatamente, mais possibilidade a gente tem de salvar essas pessoas. Essa é a busca que nós queremos. Então, fica aí essa informação. Queria que vocês participassem deste programa de fabricação de máscara, mandando, né, o seu endereço pelo site da prefeitura. Nós vamos colocar lá, mas pode deixar avisado lá, liga no telefone da prefeitura, fala que você quer participar, que você é costureiro, que você tem uma máquina, que você quer aproveitar essa terapia. E nós temos aí um grupo de funcionários hoje, já começando a trabalhar também em busca dessas pessoas e desse material que a gente precisa de doação. Aí vai uma convocação: vamos doar tecido para fabricar essas máscaras. Nós vamos distribuir inicialmente essas máscaras para quem? Para essas pessoas que estão recebendo ajuda de comida e de material de limpeza que não tem em casa. Essas mesmas pessoas estão levando material para alimentação deles, vão receber sabonete e água sanitária para poder ter higiene básica em casa. E também a gente quer dar no mínimo 3 máscaras para cada um, para que ele possa fazer esse ciclo de lavagem e utilização e ele consiga também se proteger. Não é só comer, é proteger a vida dele e proteger a vida dos outros. É isso que nós vamos fazer a partir de agora, e queremos contar com a colaboração de todos. Eu sei que alguns vão falar, mas não é a minha obrigação. Olha, esse é o lado desumano daquele que não entende o que é humanidade, o que é civilização. Esse é o lado do cara que é capitalista, quer que se dane os outros. O capital tem uma função também social, redistribuição de renda, melhoria da qualidade de vida através de devolver à sociedade o seu ganho com ações efetivas. E nós, o cidadão também tem. Essa é a diferença dos asiáticos para nós. Nós primeiro pensamos em nós. O asiático pensa no coletivo primeiro. É por isso que lá as coisas ficaram mais fáceis de ser controladas do que nós. Vê os números do Japão, da Coreia e da China, e vejam os nossos. Alguém vai falar, mas tem um regime comunista em 2? Não, tem um que não é comunista, e o Japão é extremamente, mesmo que um processo imperial, mas eles têm um processo de abertura em todos os sentidos. E o Japão está lá, né, mostrando o diferencial. Então vamos lá, vamos participar dessa corrente da coisa. E dentro disso, eu pretendo decretar essa semana, que dentro de uma semana, vou dar o prazo ainda, mas vou decretar a obrigatoriedade de todo mundo que for para a rua tem que estar com a máscara no seu rosto. Essa é a minha determinação, como forma de que estou estudando a possibilidade de uma multa, né, para essas pessoas, usando aí algum dispositivo do Código de Postura, de forma que a gente possa evitar a proliferação dessa doença numa escala sem controle dentro do município. Ainda preocupado com os problemas do idoso, a gente tem a questão de fazer programas. A gente está fazendo alguns programas na área de saúde, de esporte. E o que nós queremos fazer? Nós sabemos que o isolamento cria um estresse, né? Uns atritos entre a família, aquela coisa, você vai ficando com o corpo dolorido, mesmo que você ande para lá e para cá na casa, não é a mesma coisa. Quando você sai para a rua, você caminha, às vezes sem perceber, faz muitos passos, né? Durante o dia de trabalho, mesmo que você esteja no escritório, você levanta, vai para cá, vai para lá, você está andando bem menos que isso.
a gente pode notar que a gente sente um pouco mais o corpo dolorido. Então, o que é preciso? A gente está tentando fazer essa aula online para poder melhorar o desempenho e vamos avançar mais. Hoje eu fiz uma reunião com o pessoal da saúde, pedi para caminhar na possibilidade de nós estudarmos como é que nós podemos apoiar as pessoas de forma a sentir esse isolamento, o que isso está provocando, o isolamento está provocando nelas, né? Nesse caminho, vamos começar pelo idoso, né? A gente está com um grupo também dentro de uma outra caminho da Secretaria de Promoção Social. A gente pediu que ao departamento especificamente que cuida da questão do convivência, da creche de idoso, dos equipamentos do PIC, que tenham contato com esses 10 mil pessoas com mais de 60 anos e que têm interface com aqueles que não frequentam, a gente mapear qual é o idoso que está sozinho em casa, ou ele sozinho mesmo, ou ele e a mulher e estão isolados. Esse grupo às vezes tem dificuldade para ir na mercearia, no açougue, na padaria, ele tem dificuldade de ir na farmácia e ele está tão isolado que ele precisa saber como ajudar ele através desse mundo digital, que eles também estão extremamente antenados, a gente conseguir levar algumas coisas para ele para dentro de casa no ponto de vista digital. Será um exercício, levar jogos, levar meios para ele e também saber como é que ele está se sentindo, né? Do ponto de vista de cabeça, com esse isolamento, que às vezes é uma coisa você se isolar, como nós estamos isolando todos nós, mas quando você se isola também totalmente, não tendo ninguém da sua família que ligue para você, aí assim a gente tem muito mais agrava o quadro dessas pessoas. Então eu pedi para que cadastrasse essas pessoas e a gente montar um programa específico, que eu não acredito que a gente saia tão já disto. A gente não, mesmo que a gente faça uma pequena abertura, ela não virá, principalmente para esses grupos, que é o chamado isolamento vertical. Mesmo que eu venha o isolamento vertical, ele vai vir para este grupo de pessoas. A gente tem que achar uma alternativa para eles, tá? Espero que a gente tenha falado um pouco de de um sentimento de vocês. Fica aí um banner do endereço eletrônico da Prefeitura para você mandar algum recado, se você quiser se inscrever nesse programa das máscaras, se inscrever em outros programas. Queria agradecer imensamente, eu vou dizer o nome das pessoas da semana que vem, na próxima live, de voluntários que já se inscreveram, nós passamos de 700 voluntários, mas me chamou muita atenção essa semana. Nós tivemos algumas baixas nos voluntários que cuidam do abrigo da população de rua. Alguns foram embora, mas também funcionários que às vezes criam tanta dificuldade, uma minoria, mas uma minoria que deixa a gente chateado. E de repente eu tive a felicidade de professores, diretores de colégio que ligaram para minha esposa, se colocando à disposição para fazer um trabalho com população de rua, ir para o abrigo. Impressionante, né? Que elas escolheram onde elas queriam ir e já estão lá. Para mim foi uma felicidade muito grande poder contar com essa pessoa. Para mim isso é motivação também. Quando eu vejo alguém se colocar à disposição dessa maneira, né? Que de forma espontânea, que podia estar lá no seu recesso em casa, mas se colocando à disposição, eu tenho que bater palma para essas pessoas também, para todos aqueles que estão trabalhando, mas para aqui, especialmente aqueles que estão trabalhando no anonimato, mesmo não sendo da saúde, porque nós vamos precisar desse apoio. Hoje, nós temos algumas pessoas, a gente tem dificuldade, a gente tem 17 prédios recebendo material de doação de comida. Nós temos que distribuir. Quem é que vai levar comida nesses locais? Quem é que vai pegar a comida no almoxarifado? Isso está sendo feito por um grupo de voluntários, funcionários voluntários também, que voltaram do seu isolamento para vir ajudar, mesmo sabendo que podiam fazer um pouco de corpo mole. A gente precisa de cada vez entender que pode ser que tenha gente passando pior que a gente. Eu tenho certeza que sim. O Davi que o diga quando falou hoje, que ele jamais esperaria passar por o que ele passou. Então fiquem com Deus, que a gente consiga reduzir os nossos números, que eles não sejam verdadeiros as projeções, que a gente consiga realmente diminuir o número de mortes, diminuir o número de pacientes em UTI, diminuir o número de pacientes internados em leitos comuns
e que a gente tenha essa gripezinha que alguém falou que seja. Que ela seja uma gripezinha. Se ela for, bom, gol para nós, porque nós fizemos a nossa parte. Obrigado, uma boa noite e até a próxima vez. De repente, tudo parou. Praias, praças e escolas ficaram vazias. Nada de bater papo na rua, nada de bater perna. E o pedido é claro. Hashtag fique em casa. Hashtag fique em casa por você. Hashtag fique em casa por sua família. Hashtag fique em casa pelo planeta. Mas olha só. Calma, isso é passageiro. É lógico que vamos sair dessa. Todos nós. E teremos sido, cada qual, um agente fundamental nessa luta. Porque somos um exército. E sem você, soldado, talvez não seja possível passar por isso. Nossas praias, ruas estarão novamente lotadas. Todos os lugares voltarão ao normal. As escolas com a molecada feliz e você de volta ao trabalho. Tudo vai voltar ao normal. Vai sim, mas por enquanto, só por enquanto. Hashtag fique em casa.